Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui no canal Curso do Livro. Abra aí o seu Visual Studio Code. Bom, já abri o meu aqui. Dentro da sua pastinha de exercício, vamos criar aí um novo exercício, exe08.html. Eu já tenho ele criado aqui, vamos 09. Vamos criar aqui também o nosso exe09.js. Bom, eu vou clicar aqui no 08, vou copiar essa estrutura aqui, Ctrl C, vou vir aqui no 09, Ctrl V. Ok? Bom, aqui dentro eu vou criar aqui uma div. Vou criar uma div ID conteúdo. Ok? Ctrl S para salvar. Esse aqui é o meu 09. Vou abrir ele aqui. Open with Live Server. Ele abriu aqui do outro lado. Vou puxar ele aqui. Vou dar aqui um Windows. Seta para o lado. E vou pegar ele aqui. Vou minimizar. Posso fechar aqui o 08, vou só renomear o título aqui para 09, Ctrl S para salvar e OK. Bom, agora eu vou trabalhar aqui no nosso exe09. O que eu vou passar para você nesse exercício aqui? Esse exercício, nós vamos aprender algumas funções do JavaScript, que é muito utilizada, tá? Nos projetos em geral. Bom, quais seriam esses métodos que a gente vai utilizar do JavaScript? Bom, vou comentar aqui em cima que nós vamos utilizar a URL, nós vamos utilizar também o split e nós vamos utilizar o pop em três situações diferentes aqui. Bom, primeiro, URL. Eu posso utilizar o URL para pegar a URL atual do meu arquivo. Então, eu posso declarar aqui o objeto documents, getElementById, que a gente criou lá. Aqui vai ser conteúdo. Deixa eu só confirmar aqui, é isso mesmo. Ctrl C aqui. Deixa eu chamar aqui o 9 também para não dar erro. Ctrl V. E aqui eu posso botar dentro do meu inner HTML, né, lá dentro do meu conteúdo, igual o objeto documents.url, ponto e vírgula para fechar, Ctrl S, e olha que bacana, ele pega a minha URL atual. Se eu quiser exibir isso em tela também eu posso, com o alert, né, o método alert, documents.url, ponto e vírgula aqui, Ctrl S para salvar. E olha aí, ele mostra esse pop-up aqui com a minha URL atual. Tá? O mais interessante aqui, deixa eu comentar, é que você pode pegar a URL atual. Isso pode ser interessante quando a pessoa estiver navegando num site, você pegar a URL dela atual para você poder colocar nas suas estatísticas ou mostrar para a pessoa onde ela está navegando, enfim. Isso aqui é muito interessante, ok? Bom, o que a gente vai fazer agora é utilizar o split, né? E o split ele funciona da seguinte forma. Eu vou criar aqui uma variável, uma var, vou dar o nome dela de texto, e eu vou criar aqui a var seguinte, o canal Curso do Livro é o mais fácil de aprender da internet. Ponto e vírgula, Ctrl S para salvar, não acontece nada. O que eu posso fazer aqui? Eu posso quebrar esse texto, né, essa frase, em determinados caracteres. Né? Você pode escolher aonde você quer quebrar seu texto. E aqui, para eu poder quebrar ele e transformar ele em vários pedaços que se transformariam num array, eu posso utilizar o espaço. Então, como que eu faço isso? Eu vou utilizar um método nativo do JavaScript chamado split. Então, eu vou vir aqui dar um console.log no texto.split. O método split, ele pede para eu colocar aqui a string, aonde que ele vai quebrar, para eu definir. Então, eu posso vir aqui e dar
um aspas duplas e colocar o espaço. Eu quero que ele quebre, né, o meu texto nos espaços. Vamos dar um Ctrl S para salvar? Não aconteceu nada aqui, mas eu vou dar um F12. E aqui, ó, ele criou um array. E cada posição do array indexado, né, na posição 0 é o O, na posição 1 é o canal. Ele simplesmente quebrou esse texto pelo espaço. Eu poderia atribuir isso também a uma variável, né, e printar essa variável, não tem problema nenhum. Por exemplo, eu posso vir aqui, deixa eu comentar isso aqui, e criar aqui uma variável texto separado. É igual a texto split, e posso dar um console log no texto separado. Ctrl S para salvar. Mesma coisa. Ele mostra aqui em cima, né, a variável texto separado. E aqui como que ela está separada. Bom, o que eu posso fazer ainda? Utilizando o split. Eu posso utilizar o split junto com outro método, o método pop. O que seria esse método pop? Eu vou deixar isso aqui em cima, vou vir aqui embaixo e vou colocar aqui método pop. E aqui, método split. O método pop, ele exclui a última parte do meu array. Então aqui em cima eu criei um array, esse texto separado agora é um array. Por quê? Porque eu separei uma frase no espaço e ele criou agora vários itens dentro do meu array. Bom, então como que eu vou utilizar aí o meu método pop? Eu vou criar um outro array, depois eu vou usar aqui dentro desse texto aqui, ou vou criar uma outra forma para você entender melhor. Então eu vou criar um array aqui para você entender melhor o método pop. Então eu vou colocar aqui variável carro, vai ser um array, abro, fecho, colchete, e aqui eu vou colocar aqui go, vírgula, uno, vírgula, Corolla, vírgula, Creta. Bom, criei aqui um array com 4 carros, e se eu der um console log aqui, console.log, carro, o que vai acontecer aqui? Ele vai printar o meu array, né, indexado, 1, 0, 1, 2, 3, Gol, Uno, Corolla e Creta. Bom, o método pop, ele exclui a última posição, no caso aqui, o Creta. Então, vamos ver se isso vai acontecer. Eu vou vir aqui, var, carro pop vai ser igual a carro.pop. Ponto e vírgula. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu criei uma nova variável e falei que essa variável vai ser a variável carro.pop, ou seja, ele vai excluir o último item do array e agora vão ficar só 3. Vamos dar aqui um console log em carro. Deixa eu até copiar isso aqui de cima. Console log, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl S para salvar. E olha só, esse console log aqui é o array com todos os itens. Esse console log aqui é o array depois do método pop. Ó, ele tem 3, ele tirou o Creta. Se eu der um console log no meu carro pop, console log, carro pop, ponto e vírgula, ele vai printar para mim aquele item do array que ele excluiu. Então, Ctrl S para salvar. Aqui, ó, Creta. Então, basicamente, o que eu fiz? Esse método pop, ele exclui o último item e ele armazena esse último item na variável. No caso aqui, eu atribuí só uma variável, tá? Eu poderia fazer direto também, se eu quisesse colocar aqui carro pop aqui e salvasse, ele já ia ele ia escrever para mim aqui já o carro.
Note que ele já tirou o Creta aqui, depois nesse segundo aqui ele já colocou o Corolla, porque o Corolla se transformou no último carro. Mas deixa eu dar um Ctrl Z aqui para voltar certinho, Ctrl S. Bom, tá aqui. Bom, o que eu posso fazer agora utilizando tanto o split quanto o meu pop? Bom, vamos vir aqui para baixo, vou comentar split e pop. Vamos criar aqui uma variável, e essa variável vai ser, por exemplo, variável image. Vai ser o nome da imagem .jpeg, ok? Ponto e vírgula. Vamos supor que a minha variável ela recebe o nome da imagem e a extensão. E eu queira pegar apenas a extensão para fazer uma validação, verificar se aquela imagem é PNG, JPG e por aí vai. Então eu preciso só desse final aqui para eu poder validar essa imagem para ver se o meu sistema vai aceitar ou não esse tipo de extensão. Então como que eu posso fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma variável. Essa variável vai ser extensão igual. Eu vou repetir a minha variável, que vai ser a nome da imagem. E aqui, perdão, não é o nome da imagem, é imagem, image, né, ponto split. Aonde que eu quero fazer o corte? Né? O split, ele aqui em cima, você percebeu que ele cortou nos espaços. Aonde que eu quero cortar aqui? Bom, eu tenho o nome da imagem, ponto, e a extensão da imagem. Né? Aonde que eu quero cortar? Eu quero cortar no ponto. Então, eu abro e fecho parênteses, e eu vou vir aqui, abro, fecho aspas e coloco ponto. Vou vir aqui e dar um ponto e vírgula para fechar. Se eu fizer apenas isso, obviamente que não vai acontecer nada aqui, eu posso vir aqui e dar um console log, e eu escrevi aqui a extensão errada, né? Estou colocando aqui variável como se fosse de PHP, não é? Variável extensão, Ctrl S, não vai acontecer nada. Mas se eu vir aqui e der um console log, na minha extensão, Ctrl S para salvar. Bom, tem algum errinho aqui, deixa eu ver.